O chamado sequestro de Winifreda teve como protagonista o pecuarista argentino Júlio Plattner, que na noite de 9 de agosto de 1983, após deixar a fazenda de um amigo, relatou ter sido surpreendido por uma luz intensa e perdido a consciência, próximo a uma porteira rural. Segundo seu testemunho, ele despertou em um ambiente fechado e silencioso, onde foi examinado por 4 seres humanoides que se comunicavam telepaticamente e realizaram uma coleta de sangue, sem dor aparente. Cerca de 40 minutos depois, Plattner recuperou-se dentro de seu veículo, a quilômetros do local inicial, com marcas no braço, confirmadas por médicos e indícios físicos no campo, investigados pela polícia. O episódio, amplamente documentado e comparado a outros casos ufológicos argentinos, permanece como um dos relatos de abdução mais enigmáticos da ufologia sul-americana. Olá, seja bem-vindo ao canal Fenômeno Ufologia, Ciência e Mistérios. Hoje nós vamos conhecer um caso de abdução muito interessante que ocorreu na Argentina, o caso Júlio Plattner. Mas antes de você conhecer esse conteúdo, já deixa seu likezinho. E se você não é inscrito, aproveite e se inscreva agora no nosso canal e ative o sininho para as notificações. Assim você fica sempre avisado quando novos vídeos sobre ufologia, ciência e mistérios chegarem aqui no canal Fenômeno. E agora, sem maiores enrolações, vamos conhecer o caso Júlio Plattner. A figura central desse episódio intrigante é o pecuarista Júlio Plattner, na época com 33 anos, e pai de 3 filhos, e que foi protagonista de uma história que desafia explicações simples. Em 9 de agosto de 1983, Júlio Plattner dirigiu-se até a fazenda de Antônio Fischer, situada a 12 km ao norte de Winifreda, na estrada 35. Plattner havia finalizado a venda de grãos ao cliente e amigo Dom Antônio Fischer. Enquanto os dois conversavam sobre negócios, a esposa de Fischer assistia a uma telenovela que terminou ali por volta das 19h30 e já estava escuro, então Júlio decidiu retornar para casa. Fischer o acompanhou até o jardim frontal, onde estava estacionada a caminhonete de Plattner, e recomendou que ele fechasse cuidadosamente o portão do campo para evitar que seus cavalos escapassem. Plattner percorreu cerca de 1.000 metros pela estrada de terra que levava à saída da propriedade em direção à Rota 35. Durante o trajeto, ele notou um brilho intenso surgindo por trás de um bosque distante, mas não deu maior atenção naquele momento. Ao chegar no portão, ele desceu do veículo para abrir a porteira. Entretanto, mal conseguiu abri-la quando percebeu uma massa luminosa extremamente intensa avançando em sua direção, comparável à luz de um maçarico, que o cegou momentaneamente. Ao mesmo tempo, ele ouviu um ruído muito alto, semelhante a um motor de caminhão, e de forma instintiva ele cobriu os olhos com o braço direito e em seguida perdeu a consciência. Quando me abaixei para abrir a porteira, foi como se alguém tivesse colocado um refletor em meu rosto. Como fazemos perto de uma máquina de solda elétrica que solta muitos raios, tive que cobrir a vista. Foi isso que vi, e depois não me lembro de mais nada. Júlio recobrou os sentidos em um ambiente fechado, amplo e silencioso, que lembrava um teatro circular. A sala era esférica, eu nunca consegui identificar um canto, não havia cantos. Pareciam revestidas de estofamento, já que em certas partes havia uma reentrância perceptível. Segundo Plattner, as paredes tinham cor bege e a sala dava a impressão de ser autoiluminada, pois ele não via nenhuma fonte de luz. À sua direita, em certo ponto, ele notou um relevo retangular embutido na parede. Era uma espécie de vitrine, dentro da qual ele não notou detalhes. E era fácil de identificar porque seu brilho contrastava com o resto da sala, que era mais opaca e desprovida de qualquer outra característica distintiva. Era uma sala, apenas.
mas algo como uma bola, que estava coberta como se fosse estofada, como eu nunca vi. Estava tão clara como se fosse dia. Não pude distinguir de onde vinha a luz, porque ali não havia nada, um foco, uma lâmpada ou uma fonte. Estava claro, muito claro e tranquilo. Ele estava deitado em algo que descreveu como uma maca ou poltrona semelhante às utilizadas por dentistas, que parecia estar suspensa no ar e que era muito confortável. Ela era feita do mesmo material estofado das paredes, e ele estima ter permanecido ali por cerca de 5 minutos. Ao seu redor havia 4 criaturas de aparência humanoide que o observavam atentamente. As 4 entidades tinham cerca de 1,60 m de altura, proporções corporais harmoniosas e eram praticamente idênticas entre si. Uma delas, posicionada à frente, parecia feminina, principalmente pelas feições mais delicadas. As outras 2 permaneciam ligeiramente atrás, uma de cada lado. Uma delas manteve a mão apoiada no ombro direito de Júlio durante todo o tempo. O que mais lhe chamou a atenção foram os olhos grandes, opacos, redondos, protuberantes e imóveis, sem pálpebras visíveis. Onde deveria haver a pupila, havia algo semelhante a um segundo olho sobreposto. Os narizes eram achatados, reduzidos a pequenas narinas, e os lábios finos lembravam os humanos, e seus ouvidos eram colados ao crânio. Os movimentos das entidades eram suaves e contínuos, como se deslizassem ao invés de caminhar. Eles vestiam algo parecido com macacões verde acinzentados, embora Platner tenha considerado a possibilidade de aquilo ser, na verdade, a própria pele deles. Ele não notou diferenças marcantes de textura ou mesmo de coloração. Enquanto o busto da entidade feminina era claramente definido, nos demais ele percebeu apenas um volume sem forma na região genital. Atordoado, Júlio tentou perguntar quem eles eram e o que pretendiam, mas percebeu que sua voz não produzia som algum. As entidades pareciam se comunicar entre si por gestos e movimentos labiais, mas sem qualquer ruído que ele pudesse ouvir. Eles ficavam me encarando, movendo os lábios, mas eu não conseguia ouvir nada. Todas as suas cabeças estavam voltadas para mim. Talvez a que me olhava com mais atenção fosse a mulher. Todas mantinham o olhar fixo nele, especialmente aquela figura feminina. E foi então que Platner percebeu uma mensagem mental que atribuiu a essa entidade feminina. Se quiser contar o seu caso, conte-o. Alguns acreditarão em você, outros não. Essa comunicação não parecia como uma voz externa que ele tivesse ouvido, mas sim como um pensamento que era inserido em sua própria mente. Senti como uma ideia, mentalmente, como se fosse algo que eu tivesse dentro da minha mente, uma voz interior. Junto ao recebimento dessa mensagem, Júlio Platner sentiu uma nova sugestão mental. Mantenha calma, senti. E mesmo que ele não tivesse me dito isso, eu sabia que deveria ficar calmo. Platner confessa que achou agradável estar naquele ambiente. O silêncio era absoluto e a temperatura ambiente perfeitamente normal. A mão que repousava no seu ombro, pertencente à entidade à sua direita, era apenas visível, mas ele não a sentia. Em geral, ele nunca sentiu qualquer contato físico com os seres que estavam junto com ele. E ao tentar tocar um dos seres à direita, Platner encostou em algo invisível. E o mesmo aconteceu quando ele tentou se levantar. E ao fazer isso, ele sentiu que bateu a testa em algo também invisível. Em certo momento, ele tentou também se levantar da poltrona onde estava reclinado, mas sua cabeça bateu em algo que ele não conseguia ver. Tinha uma das mãos sobre o meu ombro, eu via que ela estava apoiada, mas não sentia nenhuma pressão. Quis tocá-lo e senti como se estivesse rodeado por um recipiente de vidro, como um cristal invisível. Além disso, em um determinado momento, tentei levantar e toquei minha testa contra algo, contra essa espécie de vidro. Por outro lado, Júlio Platner afirmou que, apesar de sentir necessidade de se movimentar, ele não se incomodava em ficar ali parado. Após receber a comunicação pedindo que mantivesse a calma, Platner percebeu que estava sem a jaqueta, sem seu suéter e sem o relógio. Ele estava apenas usando a sua camisa, com as mangas arregaçadas no braço esquerdo. Em dado momento, a mulher se aproximou como se estivesse deslizando no ar, e ela colocou a mão direita sobre a mão esquerda de Platner, e o ser parado à sua direita fez o mesmo por sobre o seu ombro esquerdo. Repentinamente apareceu nas mãos da entidade da esquerda uma espécie de tubo, composto por uma metade rígida e uma metade flexível, transparente com aproximadamente 20 centímetros,
que tinha na ponta uma pequena esfera da mesma cor da sala. O observador não podia notar se o ser segurava aquilo desde o início ou se ele tirou isso de uma das vitrines. Os tripulantes colocaram a parte rígida do tubo no punho de sua mão esquerda e ele não sentiu dor ou sequer o toque do objeto. Plattner podia notar o contato com aquele aparelho, mas não sentia, assim como as mãos dos alienígenas sobre ele, embora ele pudesse vê-las perfeitamente. Ele não sentia nenhuma pressão. A extremidade foi aplicada na parte interna do seu pulso, realizando uma infusão rápida. Em seguida, o tubo foi deslizado até a ponta do cotovelo, onde a esfera aderiu como uma ventosa. Plattner observou seu próprio sangue subir pelo tubo, formando pequenos redemoinhos, até que preencheu ela parcialmente. Ele então recebeu uma ordem mental para se levantar, e ao fazer isso, ele percebeu que, embora houvesse um chão visível, ele não sentia que seus pés estivessem encostando nele. Na fração de segundo em que fiquei parado, não senti nada sob meus pés, embora ainda mantivesse o equilíbrio. Quando olhei para baixo, havia chão, mas eu não estava pisando em nada firme. Assim que a operação de extração do sangue terminou, ele tentou, ainda de forma meio incerta, ficar de pé, e os seres continuaram a cercá-lo. Quando me levantei, eu deveria estar a um passo da mulher, mas de repente parei de vê-los, tanto ela quanto os outros. Sim, eles desapareceram imediatamente. Cerca de 40 minutos após o clarão inicial, Júlio recuperou a consciência dentro do seu veículo, um Fiat 125, sentado com as mãos no volante. Ele estava novamente vestido com as roupas, inclusive a jaqueta, cujo zíper defeituoso estava fechado, e o relógio estava no seu pulso. Não me esqueci de nada, estava com meu relógio e todas as minhas roupas de volta, até mesmo minha jaqueta estava fechada como antes, meio fechada, o que me chamou a atenção porque o zíper tem um defeito na parte de baixo e é difícil de fechar. A chave permanecia na ignição, o motor estava desligado, assim como os faróis, que antes estavam ligados. Ele se encontrava a aproximadamente 17 quilômetros do portão da propriedade de Fischer, na estrada rural número 11, que une a estrada 35 com a Vila Mirassol. Ele reconheceu o local imediatamente. Então ele manobrou o veículo e, quando chegou à estrada 35, lembrou-se de tudo o que havia ocorrido e que a porteira da fazenda Fischer havia ficado aberta. Então ele voltou àquele local para fechar a porteira. Então me lembrei que Fischer havia me pedido para fechar o portão, o que eu não tinha conseguido fazer, e quando passei em frente ao celeiro, parei e obedeci para que os animais não escapassem. Naquele momento ele se deu conta do que havia acontecido e, aproveitando a luz dos faróis do caminhão, verificou o braço que estava claramente picado no local onde a entidade havia inserido o tubo, e um pouco de sangue ainda estava escorrendo. Plattner seguiu para Winifreda e por volta das 20 horas e 30 minutos chegou à loja onde ele trabalhava. Ele permaneceu ali até às 21 horas sem comentar o ocorrido. Mais tarde, já em casa, após alguma hesitação, ele contou à sua esposa, explicando as marcas e seu estado de choque. Preocupada, ela sugeriu que ele procurasse um médico da família já no dia seguinte. Logo de manhã, Júlio Plattner voltou ao local e comprovou pelos rastros dos pneus na estrada 11 e na frente da porteira que algo estranho lhe havia acontecido. Os pneus da caminhonete deixaram sulcos distintos e inconfundíveis, e Plattner viu que as marcas paravam a 1,5 metro da porteira, mostrando o trajeto interrompido. Na estrada 11, o caminho de terra onde ele acordou, as marcas apareciam do nada. Pouco depois, descobriu-se que além das marcas dos pneus do carro, houve também outras pistas, como cabos de telégrafo que foram cortados e depois arrumados, que passavam sobre a porteira da estância de Fischer. Na tarde de 10 de agosto, o médico Dr. Adolfo Pizarro examinou Júlio e constatou que os ferimentos eram superficiais. No pulso havia apenas uma abrasão leve, já à dobra do cotovelo observou-se uma perfuração clara sobre uma veia importante. A marca na parte interna do pulso era uma simples abrasão na pele, um arranhão. A marca na dobra do cotovelo, no entanto, mostrava claramente uma perfuração, e além disso, sobre uma veia importante. Parecia que a perfuração havia sido feita com um instrumento delicado e não metálico, pois apresentava vários pequenos orifícios que uma agulha comum não conseguiria causar, e a marca na superfície não apresentava hematoma. Então, se alguém sugou sangue, fez isso muito bem. Segundo o médico, a marca parecia ter sido feita por um instrumento metálico comum, pois apresentava pequenos orifícios incomuns e ausência de hematoma, indicando uma coleta de sangue realizada com extrema precisão. Pizarro também destacou que, em homens com o biotipo de Júlio, encontrar uma veia adequada não era uma tarefa fácil, o que tornava o caso ainda mais curioso.
A doutora Anna Priotti, uma bioquímica que analisou as marcas no braço de Júlio Plattner, verificou que as mesmas correspondiam a uma extração de sangue não convencional, pois não existia furo. Ela relatou que havia diferenças de tamanho nos cortes e uma pápula, ou seja, uma elevação da pele, logo na dobra do cotovelo, como se houvesse sido feita uma absorção ou uma sucção. A polícia da província de Pampa também investigou o caso. Quando Plattner conversou com Pizarro, o médico, após ver as lesões nos braços da testemunha, ficou intrigado com elas e com a estranheza do relato, e efetuou uma denúncia policial. A partir daí, o chefe de polícia da província interveio diretamente no caso e, com o pessoal da prefeitura de Winifreda, investigou os acontecimentos. Os policiais foram ao campo e tomaram o testemunho de Antônio Fischer, constatando na ocasião que os cabos telegráficos estavam queimados. Os policiais procuraram estabelecer se por trás do caso havia algum tipo de delito encoberto, e ao comprovar que a única coisa estranha era o caso em si, deram por terminada a investigação, sem emitir um parecer a respeito. A informação chegou à imprensa justamente pela denúncia policial, e segundo o testemunho do próprio Plattner, ele não pensava em deixar o acontecimento se tornar público. O cabo Carlos Ovidio Ponce, da polícia de Winifreda, que participou da primeira investigação sobre o caso, relatou da seguinte forma: Onde a luz cegou Plattner, a linha telegráfica que une Winifreda a Santa Rosa estava cortada. Parecia queimada. Na quarta-feira se ouviu uma explosão em diferentes localidades, por volta das 17h50. Pode ter sido um avião, mas diante do grande susto das pessoas, o fato aumentou o fenômeno visto por Plattner. Já Antônio Fischer relatou: Os cavalos foram em conjunto para o lado do curral e logo saíram para o lado do campo assustados. Isso aconteceu quando Plattner se encontrava a uns 400 metros da porteira da estância. Além disso, o televisor de sua casa deixou de funcionar no mesmo horário em que a abdução de Plattner ocorria, a cerca de 1 quilômetro de distância da residência dos Fischer. A TV, que tinha apenas 15 dias de uso, nunca mais voltou a funcionar. O caso de Júlio Plattner encontra similaridades com outros casos ufológicos. O detalhe narrado de estar em um ambiente silencioso, onde não se escuta nem a própria voz, foi relatado por Antônio Bogado Larrubia, no caso Paciência, ocorrido em 1977. Aqui no canal nós já temos um vídeo a respeito deste caso. O detalhe envolvendo parede de vidro seletiva foi narrado em outro caso, ocorrido em 6 de setembro de 1978, na cidade de Venado Tuerto, também na Argentina, quando o menino Juan Pérez tentou tocar os seres e os elementos de uma nave e percebeu a presença de uma parede invisível que os seres atravessavam sem o menor problema, mas a testemunha não. O caso Júlio Plattner se enquadra em um padrão verificável em casos de contatos diretos com inteligências não humanas, casos que desafiam a mente dos pesquisadores e que continuam a intrigar ao longo dos anos. E aí, então, conhecemos o caso Júlio Plattner, um caso de abdução lá da Argentina, um caso muito intrigante e que foi investigado por ufólogos lá da Argentina ao longo das décadas. Gostou desse vídeo? Já deixa seu likezinho. Você pode deixar um comentário também falando sobre o que achou desse conteúdo de hoje. Pode deixar suas sugestões também, né, para vídeos futuros aí. E compartilhe esse link nas redes sociais. Leve essas informações para os seus grupos de WhatsApp, Telegram, todas as redes sociais que você usa, tá? Assim você ajuda a gente a levar essa informação aí de qualidade para toda a internet brasileira e mundial. Se inscreva aqui no canal e você pode também se tornar um membro, tendo acesso a conteúdos exclusivos que só os membros têm acesso, tanto aqui no canal Fenômeno, quanto lá no portal Fenômeno. Não fique de fora dessa, botãozinho seja membro aqui embaixo para maiores informações. E assim nós ficamos por aqui, continue nos acompanhando sempre com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço, até a próxima, tchau!